E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Grande Prêmio de Mônaco 2022. Hoje vamos dar aquela passada geral em tudo que aconteceu aí no decorrer do final de semana do Grande Prêmio de Mônaco 2022. Mas antes da gente entrar de cabeça no que aconteceu ali no treino classificatório e na corrida, nós vamos dar aquela passada em alguns comentários, em alguns palpites que vocês deixaram no decorrer da live do TL2 do Grande Prêmio de Mônaco lá na sexta-feira, para ver se alguém conseguiu acertar o palpite em relação a quem venceria esse Grande Prêmio de Mônaco e quem deu uma bela extrapolada no palpite deixado lá. O Luiz Henrique Sanches deixou aqui meu palpite, como tem previsão de chuva pro quali e pra corrida, pole pro Vespa e na corrida P1 Vespa, P2 Leclerc, P3 Hamilton. Errou 100% do teu palpite, meu velho. Como eu sempre digo, isso aqui também deveria valer prêmio. O Arthur Silva, membro aqui do Rock'n'Race, Max primeiro, Leclerc segundo e Pérez terceiro. Outro que não conseguiu acertar nenhuma das três posições. Hilário Carvalho, Leclerc quebra o tabu e ganha com o patrão em segundo e o Jorjão da Massa em terceiro, secando geral as heads. Hilário, essa tua secação aí está hilária. André Carreiro Lobato, outro membro aqui do Rock'n'Race. No sábado, Leclerc primeiro, Verstappen segundo, Pérez terceiro. Acertou o Leclerc ali em primeiro. Domingo, Verstappen primeiro, Pérez segundo e Norris em terceiro. Aí errou tudo, meu caro. Alessandro Lopes, outro membro aqui do canal. Leclerc primeiro, Sainz em segundo e Albon em terceiro. Eu avisei, hein, Alessandro? Albon no pódio em Mônaco era pra acabar com qualquer chance. É verdade. Bruno Santos Veras. Pérez só vence se o Verstappen estiver muito atrás e abandonar a corrida. Fora isso, esquece. Se o Max estiver colado na traseira do Pérez, haverá um jogo de equipe para favorecer Max pensando no campeonato. Às vezes não. Linton Moretti, Verstappen e Leclerc brigarão novamente. Esquece Sainz e Pérez. Sem chance. Que palpitão, hein, Linton? O Léo Senna, outro membro e parceiro aqui do canal, aposta pra corrida. Leclerc primeiro, Russell segundo, Alonso terceiro. Se acertar, acerto sozinho. Eu acho que tu errou sozinho também nesse teu palpite aí, porque eu duvido que alguém tenha sido tão maluco de colocar um palpite desses igual ao teu. Porra! Eziel Ferreira, Mercedes no pódio domingo. Red Bull e Ferrari não vão terminar a corrida. Eita, Eziel. Na passada rápida que eu dei ali pelo chat da live do TL2 e ali nos comentários também deixados após a live, eu não vi ninguém acertando o vencedor ou acertando o palpite ali do top 3 pro domingo, pra corrida. Mas teve gente me marcando em comentários no canal e no Instagram também, dizendo que palpitou corretamente, que acertou o vencedor, acertou o top 3. Pra esse pessoal aí que me marcou dizendo que acertou, favor me enviem um print do comentário de vocês, porque eu não achei lá, pelo menos no TL2, que foi onde a gente centralizou os palpites para que eu pudesse buscar depois e trazer aqui pro vídeo da análise. Eu não achei nenhum correto, posso ter me passado. Então localizem o palpite de vocês lá, façam um print e me enviem que eu vou fazer uma postagem no Instagram com os palpites corretos e eu marco vocês por lá. E darei os meus parabéns por terem acertado um pódio e principalmente um vencedor, que na minha opinião seria improvável. E sem mais delongas, pessoal, vamos direto para o que aconteceu no treino classificatório lá no sábado. O treino classificatório de Mônaco, que para mim geralmente é mais emocionante do que a corrida. No Q1, pessoal, nós tivemos caindo ali na primeira parte do treino, o Guan Yu Zhou, o Nicolas Latifi, o Lance Stroll, o Pierre Gasly e o Alex Albon. Vale um destaque aqui, pessoal, pro Gasly. O Gasly vinha num final de semana muito bom. Em todos os TLs, o Gasly tava ficando ali entre os 6 primeiros, entre os 8 primeiros. E aí no treino classificatório, o Gasly se deu mal, não conseguiu fazer uma volta boa e caiu ainda no Q1. E aí em um circuito em que o Gasly vinha andando bem, parecia ter se encontrado com o carro da AlphaTauri e enfim, ele acaba ficando extremamente prejudicado por um mau treino classificatório. É uma pena pro Gasly, mas a responsabilidade de não ter ido bem ali no classificatório foi dele. No Q2, pessoal, caiu ali Schumacher, Ricciardo, Magnussen, Bottas e Tsunoda. O Ricciardo ficando ali no Q2 pra mim já não é surpresa nenhuma, eu já não espero nada do Ricciardo mesmo. Destaco aqui o Magnussen, que geralmente vinha passando pro Q3, e dessa vez nós teríamos um Q3 sem a presença da Haas, pois o Mick Schumacher também caiu ali, e o Valtteri Bottas, que também frequentemente vem passando pro Q3, vem largando ali entre os 6 primeiros, entre os 8 primeiros, caiu também no Q2. Abaixo do que o Bottas vinha fazendo nas etapas anteriores, mas a gente tem que lembrar que
histórico do Bottas em Mônaco não é muito bom. No Q3, pessoal, eu acho que vale um grande destaque para a pole espetacular do Charles Leclerc. O Leclerc baixou demais o tempo ainda na primeira tentativa de volta rápida no Q3 e iria baixar mais ainda na última tentativa caso o Sérgio Pérez não tivesse batido. O Pérez acabou batendo na entrada do túnel, o Carlos Sainz bateu no Pérez ali também. Esse acidente acabou atrapalhando a segunda tentativa de volta rápida de muita gente que vinha fechando volta ali naquele momento, e o treino classificatório acabou se encerrando ali praticamente com boa parte dos tempos definidos ainda na primeira tentativa. Leclerc na pole com Sainz em segundo, as duas Ferraris que vinham rendendo realmente melhor do que os demais carros, nós já esperávamos essa dobradinha para a largada. O Pérez na terceira posição, na frente do Max Verstappen. Na minha opinião isso foi justo porque o Pérez veio andando mais do que o Verstappen no decorrer de todo o final de semana. O Pérez classificou para largar na posição em que deveria, assim como o Verstappen também classificou na posição que deveria. O Verstappen foi o quarto mais rápido no decorrer de todo o final de semana. Na quinta posição nós tivemos o Lando Norris, colocando a McLaren em um bom lugar no grid de largada. O George Russell classificou na sexta posição, dentro do que o carro permite ele classificar. Eu vinha dizendo desde o Grande Prêmio da Espanha que a Mercedes teria dificuldade de se colocar ali entre os 6 primeiros em Mônaco, e realmente tiveram. O Russell conseguiu esse feito. O Alonso classificou em sétimo e foi uma boa classificação no meu ver, pois a Alpine teve dificuldades no decorrer de todos os treinos livres. O Hamilton em oitavo, também dentro do que deu para fazer com o carro. A última tentativa de volta rápida do Hamilton ali no Q3 poderia ter levado ele para a sexta posição, mas teve o acidente do Pérez lá, acabou atrapalhando essa volta rápida e o Hamilton ficou com a oitava posição, dentro do intervalo de posições em que o Hamilton deve ficar com esse carro da Mercedes. O Vettel classificou em nono, uma boa posição de largada para um carro da Aston Martin, e o Esteban Ocon em décimo, fechando o top 10 do grid de largada do Grande Prêmio de Mônaco 2022. Como eu disse antes, o qualifying para mim em Mônaco, ele é mais importante até do que a própria corrida no domingo, porque geralmente nos últimos anos as posições de largada são as posições que definem o final da prova, pela grande dificuldade que se tem de fazer ultrapassagens hoje com esses carros atuais no circuito travado e estreito ali das ruas do Principado. Mas dessa vez as coisas não foram bem assim, porque a chuva prometida para o final de semana resolveu cair no domingo, pouco antes da largada. E aí essa chuva acabou dando uma bagunçada geral, tanto ali na frente do pelotão, quanto no meio e no final. Para começar, tivemos a largada atrasada em mais de 1 hora por conta da forte chuva que vinha caindo ali no horário em que seria a largada. Mais uma vez nós tivemos dificuldades para conseguir colocar esses carros em movimento quando a chuva é forte. E isso eu vejo como um problema que a FIA e a Fórmula 1 precisam resolver. A gente não pode agora, toda vez que chove, ter que adiar a largada porque tem água na pista. Se essa configuração de carro e essa configuração de pneu não permite esses carros andarem quando tem muita água na pista, precisa ser mudado alguma coisa. Nós não podemos mais correr o risco de que aconteça aquilo que aconteceu na Bélgica o ano passado. E aí, após mais de 1 hora de atraso, nós tivemos a largada, já depois da chuva ter parado e a pista ter secado bastante. Largada em movimento, atrás do safety car, com todos os pilotos ali naquele primeiro momento partindo para a pista com pneu de chuva pesada. Pelo menos pelo que eu me lembro, foram todos que saíram pro grid com pneu de chuva. Até porque o aplicativo dos pneus da F1 TV tava dando problema pra caramba e tava uma confusão enorme ali no demonstrativo dos pneus que cada um estava utilizando. E logo após a saída do safety car e ser dada a largada, nenhuma posição se altera ali na pista. Todo mundo segue igual. A largada atrás do safety car já é exatamente para colocar os carros em movimento dentro das suas posições. É uma largada mais cautelosa, mais segura. Só que como aquela água que tinha encharcado a pista já tinha escoado e a pista já vinha secando bem rapidamente, ainda ali no início da prova os pilotos já começaram a partir para pneus intermediários. Pelo menos alguns começaram a partir bem cedo. E quem se destacou bastante nessa jogada de partir para pneus intermediários bem cedo foi o francês Pierre Gasly, que provou para nós que dá para fazer ultrapassagem em Mônaco. Passou o Guan Yu Zhou e passou o Daniel Ricciardo de forma espetacular, botando o carro no meio do molhado, segurando o carro no braço, fazendo espaço onde não tinha espaço na pista para conseguir buscar a ultrapassagem. E se quer ultrapassar em Mônaco, tem que ser assim, não tem outro jeito. Tem que se arriscar e segurar no braço. E foi isso que o Pierre Gasly fez. Deixou a cautela de lado e foi extremamente agressivo. E conseguiu buscar posições com sucesso. E vendo esse desempenho que o Pierre Gasly vinha fazendo ali na corrida, com pneus intermediários, e o Sebastian Vettel também já vinha andando bem mais atrás, também com pneus intermediários, todo mundo começa a parar para trocar os pneus. Dos primeiros colocados, o Sérgio Pérez é o primeiro a fazer essa troca. E essa, na minha opinião, foi a jogada mais importante da corrida. Foi nesse momento da prova que a Red Bull começou a vencer o
Grande Prêmio de Mônaco 2022. Leclerc e Verstappen pararam logo depois, e o Sainz se manteve na pista por mais tempo com pneus de chuva, adiando a sua parada com a intenção de ir direto para pneu slick, para pneu de pista seca. E foi uma decisão muito importante do Sainz ali também, porque ele bateu de frente com a equipe, de frente com o engenheiro dele, que vinha pedindo para ele ir aos boxes botar pneu intermediário, e o Sainz não aceitou, seguiu seu instinto e parou voltas depois para sair de pneu de chuva e ir direto para pneu de pista seca. Se o Sainz tivesse seguido as ordens da equipe, provavelmente o resultado da Ferrari nessa prova teria sido pior. E aí, não muitas voltas depois, todo mundo começa a parar para botar pneu slick, pois o trilho seco ali no meio da pista já estava deteriorando os pneus intermediários. E aí o Sainz faz exatamente aquilo que eu comentei antes, sai dos pneus de chuva, vai direto para pneu de pista seca. Ele era o líder da corrida no momento que parou, e tudo indicava que o Sainz voltaria ainda na primeira posição, após as paradas das Red Bulls também. Só que aí nós tivemos dois fatores decisivos para que essa liderança não ficasse com o Sainz. Primeiro, que o Pérez vinha andando muito bem na pista logo antes da sua parada, e o Sainz, logo após parar para colocar pneu slick, ele retorna para a pista no meio do tráfego e perde bastante tempo na volta seguinte à sua parada para troca de pneus. E aí o Sérgio Pérez, quando para colocar pneu slick, retorna para a pista na primeira posição, com o Sainz em segundo, o Verstappen em terceiro e o Leclerc em quarto. Quem se deu bem ali nessa jogada também foi o George Russell, que conseguiu pular na frente do Lando Norris no meio dessas trocas. O Russell ganhou a quinta posição do Norris. E ali nesse momento da corrida também nós tínhamos uma briga boa, um pouco mais atrás, entre o Lewis Hamilton e o Esteban Ocon, onde os dois acabam se tocando na pista, o que acaba rendendo uma punição ao Esteban Ocon logo na sequência da corrida. E aí, quando nós chegávamos a 30 voltas de prova, o Mick Schumacher dá uma pancada e destrói a sua Haas. Bandeira vermelha e corrida interrompida para o pessoal remover o carro do Mick Schumacher e restaurar o soft wall que ficou destruído na beira da pista. Após alguns minutos de bandeira vermelha, relargada atrás do safety car. E a partir daí começa a contagem regressiva no cronômetro. Não daria tempo para completar 77 voltas totais do Grande Prêmio de Mônaco 2022. Encerraríamos a prova por limite de tempo. Red Bulls na pista com pneus médios e Ferraris com pneus duros. Mas sem muitos problemas para a corrida terminar exatamente dessa forma. Até embolou as coisas ali no final quando os pneus do Pérez ficaram bem deteriorados, mas nada comprometedor, nada que o Pérez não pudesse resolver ali na pista mesmo para segurar todo mundo atrás dele. Vitória espetacular do mexicano Sérgio Pérez no Grande Prêmio de Mônaco 2022. Num final de semana muito bom do Pérez, andou o tempo todo na frente do Verstappen, conseguiu andar em certos momentos na frente das Ferraris também nos treinos livres, foi bem no treino classificatório, apesar da batida, e fez uma corrida boa demais. Andou bem, seguiu uma boa estratégia junto com a Red Bull e buscou mais uma vitória na sua carreira. Ótimo final de semana do Sérgio Pérez nesse Grande Prêmio de Mônaco. Um bom segundo lugar para o Carlos Sainz, que enfim conseguiu terminar uma prova aí mais limpa, sem ter muitos problemas, sem escapar, sem bater. Foi bom para o Sainz esse segundo lugar também. E ficou aquele gostinho de derrota, pois a estratégia dele de não parar para colocar pneus intermediários poderia ter dado a ele a primeira vitória na Fórmula 1. Verstappen em terceiro em um bom resultado também, à frente do Charles Leclerc, que é o concorrente direto dele na briga pela primeira posição do Campeonato Mundial. Pelo menos era até essa prova, porque agora nós temos o Pérez chegando por ali também, mas o Verstappen de certa forma acabou abrindo mais uns pontinhos na ponta da tabela. Charles Leclerc em quarto, dentro do intervalo de posições em que ele deve terminar, mas também ficou aquele gostinho de derrota para o Leclerc. Mais um Grande Prêmio de Mônaco que o monegasco não consegue vencer. George Russell em um ótimo quinto lugar com a Mercedes, Lando Norris em um ótimo sexto lugar com a McLaren, Alonso chegou bem ali em sétimo, assim como Lewis Hamilton em oitavo, Bottas na nona posição, escoltando seu amigo Lewis Hamilton, como de costume, e Vettel na 10ª posição, conquistando um bom pontinho para ele e para Aston Martin. Uma pena o Gasly não ter pontuado, o Gasly ficou em 11º, evoluiu bem no pelotão, fez ultrapassagens, fez uma corrida bem ousada, mas não conseguiu pontuar, foi uma pena. O Ocon terminou em 12º após a penalização que ele teve referente àquele enrosco com o Hamilton. Ricardo em 13º, segue o caminho da aposentadoria, o nosso querido australiano. Stroll em 14º, Latifi em 15º, Guan Yu Zhou em 16º e Yuki Tsunoda em 17º. Albon, Schumacher e Magnussen abandonaram a prova. Algumas considerações da minha parte referente ao Grande Prêmio de Mônaco 2022. A penalização que foi dada ao Ocon naquele enrosco ali que teve junto ao Hamilton. Eu sempre digo aqui que eu não gosto desse tipo de punição, que é uma punição por batidas em disputa por posição, em que o pessoal está brigando por espaço na pista. Eu não gosto desse tipo de punição porque isso inibe as disputas. E eu
sempre vou ressaltar essa minha opinião por aqui. Eu não sou a favor desse tipo de punição. Na minha opinião, isso não deveria gerar punição. Mas eu preciso elogiar uma coisa que aconteceu em relação aos comissários, porque teve coerência, pelo menos. Os comissários já puniram manobras assim antes. O Alonso, por exemplo, no enrosco que ele teve, se eu não me engano, com o Tsunoda em Miami, muito parecido com esse, foi punido. Então está tendo coerência, pelo menos, dos comissários. Se eles vêm punindo esse tipo de manobra, é bom que seja punido até o final do campeonato, para não beneficiar alguém ou prejudicar alguém em certas situações. As punições têm que ser iguais para todos. Então eu não gosto, mas existiu coerência. A não penalização do Verstappen, pessoal. Muita gente comentou, a Ferrari entrou com reclamação após a corrida. Os comissários passaram a decisão ainda no domingo, 2 horas e pouco após o final da corrida, e eles argumentaram que a punição não foi dada ao Max Verstappen por queimar a linha na saída dos boxes, porque foi seguido exatamente o que está escrito nas notas do diretor de prova do regulamento do Grande Prêmio de Mônaco 2022. Se a Ferrari tivesse pego o regulamento e dado uma boa lida, eles não teriam nem entrado com a reclamação. Mas no meu ver, a Ferrari aí tá tentando fazer fumaça para esconder o mau desempenho, entre aspas, que eles vieram tendo agora nas últimas 2 provas, principalmente. A Ferrari deixou de vencer 2 corridas que era preferencial para o carro deles. Barcelona e Mônaco. Essas 2 corridas deveriam ter sido 2 vitórias da Ferrari. As próximas etapas serão muito favoráveis aos carros da Red Bull, pelo menos pelo que tem se desenhado até o momento aqui na temporada. A escuderia vai ter que dar um jeito de evoluir o carro, principalmente melhorar o desempenho em trechos de alta e reduzir o desgaste de pneus, senão eles vão comer poeira da Red Bull nas próximas 3 etapas pelo menos. E aí o campeonato vai indo embora. E a Red Bull, no meu ver, agora no Grande Prêmio de Mônaco, agiu muito bem. Eles deram preferência ao Sérgio Pérez na estratégia de pit stop, pois o Pérez estava à frente do Verstappen na pista, e com essa vitória o Pérez está definitivamente na briga pela ponta da tabela. E aí deixa mais claro que a Red Bull não tinha que ter dado ordem para o Pérez abrir passagem para o Verstappen na Espanha. A Red Bull deveria ter deixado os 2 brigarem por posição, os 2 brigarem pela vitória, pois os 2 pilotos estão na briga pelo título mundial. Tomara que daqui pra frente a Red Bull siga fazendo o que fez em Mônaco. Dê preferência para o piloto que está melhor na pista ali naquele momento, dentro das suas estratégias, e deixem os 2 brigarem por posição na pista, sem termos interferências externas, que aí nós teremos um campeonato muito bom até o final. E considerando os desempenhos dos pilotos no Grande Prêmio de Mônaco 2022, como é que ficou a banda do Grande Prêmio de Mônaco aqui do Rock and Race? A banda do Grande Prêmio de Mônaco 2022 aqui do Rock and Race tem até nome. O nome da banda é Os Segundos Serão os Primeiros. E aí nós temos o segundo piloto da Mercedes, George Russell, na bateria. E eu já tô pensando até em deixar o Russell fixo na bateria, pois em todas as corridas ele tá pegando a batera. O Russell não sai do top 5 em nenhuma prova. E o considerado segundo piloto da Mercedes no início da temporada tá dando um banho de resultado em cima do primeiro piloto da Mercedes. Na guitarra espanhola, nós vamos colocar aqui hoje o segundo piloto da Ferrari, Carlos Sainz, que peitou a equipe e buscou uma estratégia que quase deu a primeira vitória para ele na Fórmula 1. E para fechar com chave de ouro, nós temos aqui o segundo piloto da Red Bull, Sérgio Pérez, no baixo e vocal. O segundo piloto que está se aproximando do topo da tabela e que deve buscar bons desempenhos nas próximas etapas e entrar de vez na briga pelo título mundial. Daqui a 2 finais de semana nós temos o Grande Prêmio do Azerbaijão. Eu gosto muito das corridas no Azerbaijão. Ano passado mesmo nós tivemos uma corrida muito bacana, então eu espero novamente uma prova muito boa nesse Grande Prêmio do Azerbaijão de 2022. Pista que tem uma certa preferência para o carro da Red Bull, e eu fico na esperança que a Ferrari se mexa para conseguir buscar a Red Bull em termos de desempenho e que consiga tirar da Red Bull alguma das prováveis vitórias nessas próximas etapas. E eu acredito que a Mercedes também deva ir bem melhor em Baku do que foi em Mônaco, assim como McLaren e Alpine. Então podemos ter coisas mais emboladas ali naquele grupo da metade para frente do pelotão. Vamos esperar para ver. Antes de encerrarmos aqui, pessoal, vale nós darmos um grande destaque para a vitória do Felipe Drugovich na corrida principal da Fórmula 2 em Mônaco agora neste final de semana. O Drugovich a cada prova dispara mais na liderança do campeonato. O Enzo Fittipaldi conseguiu 2 grandes resultados, terminou na 4ª posição na corrida sprint no sábado e terminou em 5º na corrida principal no domingo. Ótimo final de semana do Enzo Fittipaldi também na Fórmula 2, e um grande destaque também para a Indy 500 que nós tivemos agora no domingo à tarde, com Tony Kanaan brigando pela vitória
vitória e cruzando a linha de chegada em um ótimo terceiro lugar, e o Hélio Castro Neves chegando em sétimo, após ter largado lá no final do pelotão. Mais uma boa performance dos brasileiros em Indianápolis. Não teve vitória, mas teve um espetáculo na pista. E por hoje é isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like, de compartilhar com a galera e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo. Até mais.